preparativos para a Copa de 2014 exigem modificações urgentes no trânsito de Belo Horizonte. É o que você vai ver na edição de hoje, que vai mostrar também. Investimento de 15 milhões de reais pode aumentar o número de placas nas ruas da cidade. Descubra se a taxa de serviços cobrada em boletos bancários é ilegal. E conheça os caminhos para melhorar a qualidade da água. O Circuito FMG começa agora. O trânsito de Belo Horizonte há muito tempo enfrenta uma situação caótica. Com a confirmação da capital como uma das sedes da Copa de 2014, a demanda gerada durante a realização dos jogos exige soluções rápidas. Quem mostra pra gente é o repórter Guilherme Gouveia. Quem mora em Belo Horizonte e tem horário para chegar em algum lugar, seja trabalho, escola ou qualquer outro compromisso, sabe que deve sair de casa mais cedo. Não há mais espaço para os carros e ônibus. E quem circula todos os dias pelas ruas reclama. Tem que ter um metrô em Belo Horizonte, porque só carro não tem como. Não tem como, faz a obra, mas quando faz a obra já está saturado já. Então tem que ser um transporte massa. Acho que mais linhas de ônibus também, porque as avenidas agora estão com estrutura para receber. Diminuir o número de veículos, com certeza não tem outro jeito sem ser a diminuição do número de veículos. A retirada dos carros mais antigos, por exemplo, talvez fosse uma solução. O metrô é a solução mais comentada. Todos os países bem-sucedidos utilizam esse meio de transporte para desafogar as vias rodoviárias. Mas para esse especialista, esta é apenas uma das alternativas. A região metropolitana de Belo Horizonte ela precisa realmente de uma reforma estrutural. E o que é isto? É uma reforma institucional, ou seja, se partir para uma gestão única da região metropolitana, coisa que hoje está dividida em vários municípios, né? E que a gente chama até de gestão desintegrada hoje. A gente precisa realmente ter uma gestão única, né, na parte institucional. E na parte operacional, é preciso que a gente evolua para uma outra matriz de transportes que seja privilegiado o transporte de massa. Já existe há muito tempo uma demanda da CBTU para a criação de 2 novas linhas de metrô em BH. A linha 2, que sairia do Barreiro e iria até a região hospitalar, e a linha 3, da Savassi até a Pampulha. Essa seria uma importante ferramenta para transportar turistas e a população até o Mineirão. Todo o investimento com a construção das 2 linhas e modernização da linha 1, que já existe, está orçado em 4 bilhões de reais. Por enquanto, não há previsão da liberação desse dinheiro. Como não há tempo suficiente para construir a linha 3 da maneira que foi prevista pela CBTU, a Prefeitura solicitou ao governo federal a liberação de recursos para implementar o trecho Savassi-Lagoinha. A ideia é integrar a estação já existente com o corredor de ônibus da Avenida Antônio Carlos. Alguns trechos da avenida já possuem o corredor. A região que ainda não foi duplicada está em obras para completar toda a extensão com faixa exclusiva para ônibus. A linha verde também é um exemplo de via com pista destinada aos ônibus. E na Avenida Senhora do Carmo, obras também são realizadas para abrigar os ônibus em locais exclusivos. Se você privilegiar o sistema ônibus, ou seja, implantar sistema de corredores exclusivos, né, para que o ônibus tenha a mobilidade que precisa, certamente você vai causar um benefício substancial para o sistema de transporte. O que ocorre hoje, por exemplo, é como o ônibus tem menos mobilidade, né, a qualidade de serviço dele hoje está muito ruim. E isso acaba provocando uma migração de pessoas do sistema de transporte público, no caso o ônibus, para veículo individual. Para os taxistas, muita coisa ainda precisa ser feita. Eu acho que a Avenida Amazonas, né, precisa, né, de uma reformulação nessa questão, né. Já se olhou para Antônio Carlos, já se olhou também para Cristiano Machado, né? Então nós temos a Avenida Amazonas, a Avenida Pedro II também, que tem um trânsito muito difícil, né? E eu acho que precisa ser reformulado para que a gente possa estar aí, né, tendo uma fluidez melhor no tráfego. Segundo o presidente do sindicato, em relação à Copa do Mundo não há necessidade de aumento da frota. BH já possui 6 mil veículos, quantidade necessária para absorver a demanda durante o evento. Mas algumas ações serão desenvolvidas. Nós vamos estar capacitando ainda mais os nossos taxistas, com curso de línguas, né, seja o inglês ou o espanhol, mostrando também para o taxista, né, o sindicato vai estar elaborando, em parceria com a Belo Tour, uma cartilha mostrando os pontos turísticos de Belo Horizonte, contando um pouco da história de Belo Horizonte e das cidades históricas no entorno de Belo Horizonte. Amanhã você confere a última matéria da série que vai mostrar se a capital tem hotéis suficientes para receber os turistas.
Quem anda por Belo Horizonte sabe muito bem como é difícil se orientar pela cidade. A falta de mais placas é um problema que atormenta motoristas e pedestres. Mas a dor de cabeça parece estar com os dias contados. A Prefeitura de Belo Horizonte vai implantar 145 mil novas placas na capital. A ideia é acrescentar mais informações às placas e facilitar a localização da população. O município vai atender primeiro aos locais mais carentes de sinalização, como os bairros mais novos. Como elas têm um padrão um pouco diferente das que existem hoje, a tendência é que depois elas todas sejam trocadas. Mas nesse momento nós vamos naturalmente nos concentrar nas áreas que não têm nenhuma placa. Vamos primeiro colocar lá e depois substituir as que já existem. A administração pública acredita que esse grande número de placas vai qualificar a identificação em muitos pontos da cidade. Sempre que a gente tem uma cidade que cresce nos níveis que as nossas crescem, nós temos sempre necessidade de colocar novas placas e também de repor aquelas que foram por algum motivo retiradas, ou por vandalismo, ou por uma batida de carro, ou qualquer outra coisa desse sentido. As novas placas têm o objetivo de sinalizar praças e locais públicos antes não sinalizados. 4 tipos de placas serão instalados. O investimento da Prefeitura de Belo Horizonte será de 15 milhões de reais. Mas a população ainda vai demorar para ver essas placas. A partir do dia 11 de agosto, a Prefeitura vai receber propostas das empresas interessadas em realizar as instalações. Depois da escolha, a prestadora de serviço terá o prazo de até 4 anos para finalizar a atividade. No campus Pampulha da UFMG, o desafio da orientação está em outro sentido. Aqui, as pessoas não conhecem as ruas e avenidas pelos nomes, mas sim pela referência com as unidades. Isso ocorre principalmente porque são nomenclaturas extensas. Como se trata de uma instituição de ensino, foram escolhidos os professores eméritos, os professores que se destacaram muito. Então nós temos nomes de vários reitores, pró-reitores, professores de alguma pesquisa importante ou de alguma outra coisa que eles fizeram que se destacou na universidade. Daqui a pouco, tire as dúvidas na coluna do Direito do Consumidor e os processos para melhorar a qualidade da água. A gente volta em instantes. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Quando eu devo procurar atendimento médico? Se você tiver febre acompanhada de tosse ou dor de garganta, procure seu médico ou unidade de saúde mais próxima. Persistindo os sintomas, acompanhados de dificuldade respiratória, retorne imediatamente a uma unidade de saúde. Eu posso tomar algum medicamento? Ninguém deve tomar medicamentos sem indicação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Saúde, José Gomes Temporão, informou hoje que o número de mortes provocadas pela gripe A no país chega a 192. Ainda de acordo com o ministro, a doença já representa 77% do total dos casos de gripe no Brasil. A maioria das mortes foi registrada em São Paulo. Em seguida, aparece o Rio Grande do Sul e o Paraná. Até o momento, 28 gestantes morreram por causa da doença, 14,5% do total de óbitos. Chegou hoje ao Brasil a matéria-prima para a fabricação da vacina contra o vírus influenza A, H1N1. Ela deve ser encaminhada amanhã para o Instituto Butantan, em São Paulo. A meta é produzir 30 milhões de doses a partir de outubro, e a previsão é que elas sejam aplicadas até abril de 2010. Aqui em Minas Gerais, a Fundação Ezequiel Dias se prepara para fazer diagnósticos da gripe A. Os profissionais estão em capacitação no Rio de Janeiro, onde atualmente são feitos exames. E dentro de 2 semanas, a FUNED deve realizá-los. Luiz Valu para o Circuito FMG. Você já chegou a desconfiar da cobrança de taxa de serviços em muitos boletos bancários?
pois hoje é dia de tirar algumas dúvidas sobre o tema. Veja na coluna do Direito do Consumidor. No caso de cobrança de taxas pelo pagamento de boletos bancários, o Banco Central, em março de 2009, expediu uma portaria proibindo a cobrança desses tipos de tarifas no caso de pagamentos feitos a instituições financeiras e bancos em geral. Então, principalmente no caso de empréstimos e demais operações de crédito, não poderá ser repassado para o consumidor o custo da cobrança do boleto, sendo, porém, permitido nos demais casos. Caso o consumidor sinta-se lesado, ele poderá buscar a justiça e também recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. A escassez de água no mundo é um alerta para as autoridades que precisam encontrar soluções para reduzir o desperdício. Mas não são só as estações de tratamento as responsáveis pela melhora da água. Ao ver imagens como estas, parece que toda a água no mundo está limpinha assim, mas infelizmente a realidade não é esta. No geral, apenas 0,007% de toda a água disponível na Terra é utilizada para o consumo das pessoas no mundo. E mesmo assim, mais de 5 milhões de pessoas morrem ao ano devido a contaminações. Por isso, há sempre a preocupação de se analisar a qualidade do mineral. Um exemplo é o Laboratório de Análise da Água da UFMG, que usam critérios variados para saber a qualidade da água. O que vai determinar quais parâmetros serão feitos, o tipo de uso que vai ser feito daquela água, né, e alguma suspeita específica que se tem. Né. Normalmente os particulares, a maior preocupação que eles têm é com a qualidade microbiológica, porque é esse fator que está ligado ao desenvolvimento de doenças de veiculação hídrica, ou seja, que os efeitos aparecem imediatamente. E quem presta o serviço de saneamento básico no estado também está alerta com essas análises. A Copasa possui um grande laboratório onde são feitas cerca de 15 mil pesquisas por mês. E para realizar a captação de água em determinada região, vários fatores são levados em consideração. Quando você define o ponto de captação, você está definindo toda a concepção do seu sistema, que vai desde a captação, vai à estação de tratamento de água, né? E, obviamente, você vai escolher pela qualidade da água, pela quantidade da água e por outras coisas interessantes, por exemplo, que tornam viáveis ou não a construção de um sistema. Apesar da iniciativa em melhorar a qualidade da água, o problema da contaminação pode estar nas residências, mas precisamente nas caixas d'água, que normalmente não são limpas pelos moradores. Embora a gente receba uma água de qualidade, né, a forma de acondicionar pode levar a uma alteração dessa qualidade. E infelizmente, nem todas as pessoas, principalmente condomínios, têm esse controle sobre a limpeza da caixa d'água. Então, essa limpeza, ela não tem uma durabilidade indefinida, né? Então, é claro que esse procedimento tem que ser feito de forma regular. Dona Nelly dá o exemplo. Além de limpar a caixa d'água, aproveita a água da melhor maneira possível. Quando eu lavo roupa, eu uso para lavar terreiro. E sempre quando tem pingação, eu fecho o registro. E quando tomar banho também, o banho é mais rápido. E olha aqueles horários melhor para tomar. Eu acho assim também de pensar no outro, que às vezes enquanto eu tenho muito, eu não tenho nada. Eu acho que a economia é bom para mais tarde, porque muita gente às vezes nem vai ter água. Né? O Circuito UFMG fica por aqui. Uma boa noite.